Mas não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, também, compartilhar esse vídeo, que é uma forma de contribuir para o nosso canal, isso mesmo. Então deixa teu like, compartilha esse vídeo e ajuda o crescimento do nosso canal, que está aqui nessa jornada com você, rumo à farda. Eu creio que no próximo ano, na altura do campeonato, assim, por volta de julho de 2020, você já estará no curso de formação. Esta é a minha torcida, este é o meu objetivo. Tema da Rota das 11 de hoje, a sociedade colonial. A sociedade marcada pela desigualdade, pela exclusão, uma sociedade que você tem esse tripé, o latifúndio, o escravismo e, além disso, a marca da monocultura, principalmente no Pernambuco colonial, na Bahia colonial. Em referência a isso, vamos responder 11 questões especiais. A fichinha está aqui, o link na descrição. Faça o download para você acompanhar passo a passo, fazer aquelas anotações. Salientando que eu estou me baseando no edital do concurso PM Bahia 2017, que cobrou lá o primeiro tema, História do Brasil, a sociedade colonial. Vamos lá, a primeira questão. Sobre a economia, uma economia no século XVI, a primeira forma de exploração foi o pau-brasil, mas de modo organizado, sistematizado, a cana-de-açúcar, salientando que você tem um modelo plantation, monocultura, latifúndio, a mão de obra, a princípio utilizada foi a mão de obra indígena, depois com a introdução dos escravos ou dos escravizados africanos a partir de 1550, e todo esse produto com uma direção ao exterior, ok? Em seguida, eu posso fazer uma recordação da economia no século XVIII, a transferência do Centro Econômico Nordeste para a região Sudeste, com a produção ou exploração do ouro e também de diamantes, ok? Vamos lá, sobre a economia e a sociedade do Brasil do período colonial, esse período que vai de 1500 a 1822, tá? Há um outro recorte, o período pré-colonial, de 1500 a 1531, um período de relativo abandono, até que tem a chegada de Martim Afonso de Souza, que é responsável por buscar uma alternativa para colonizar essas terras brasileiras, que finalmente ocorre em 1534 com o estabelecimento do regime de capitanias hereditárias. Como há um fracasso no geral, excetuando Pernambuco e São Vicente, vai ter a criação do governo geral em 1549, tendo como capital Salvador, a primeira capital do Brasil, Salvador. É correto relacionar que a economia diversificada de subsistência, não. A economia de subsistência é aquela economia que você desenvolve atividades agrícolas para consumo imediato. No engenho, na estrutura do engenho, havia um pequeno espaço que os escravos eles desenvolveram uma forma de garantir a sua alimentação através da agricultura de subsistência, o que chamamos de brecha camponesa. Em algum momento ele vai ter a oportunidade de plantar algum produto e depois colher e se alimentar daquilo. No entanto, na estrutura da colônia, a economia segue a lógica do mercantilismo, serve para atender a demanda da metrópole. O Brasil, colônia, atende os desejos da metrópole, no caso, Portugal. A letra A está falsa. Grande propriedade, sim, e mão de obra livre, não. Prevalece a mão de obra escrava. Agora, é importante salientar que também havia trabalhadores livres e que recebiam por essas atividades. Dentro do próprio complexo do engenho, carpinteiro, marceneiro, eles desenvolvem essas atividades recebendo por isso, tá? A letra B, produção para o mercado interno, não.
mercado externo. Policultura não, monocultura, exploração da mão de obra indígena no litoral. Há sim explораção da mão de obra indígena, inclusive os indígenas vão introduzir a coivara, a chamada queimada, só que o erro da questão ao fazer referência ao mercado interno, ao mercado externo, ok? Só retificando mão de obra pela nova ortografia sem hífen, ok? Na sua fichinha já vou corrigir, na verdade já está corrigida, tá bom? A letra C, o capitalismo industrial, não, capitalismo comercial, o mercantilismo, tá? O exclusivismo, o monopólio, o metalismo, o colonialismo são características dessas práticas econômicas desenvolvidas por Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. A letra C está falsa ao relacionar economia e sociedade no contexto do capitalismo industrial que ocorre no século XVIII, o seu desenvolvimento na Inglaterra, né, com a eclosão da Revolução Industrial a partir de 1750 na sua primeira fase. Segunda fase, século XIX, atingindo Estados Unidos, França, Alemanha. Só na terceira fase que atinge o Brasil no governo de Getúlio Vargas, na década de 40. A letra D, produção de manufaturados. Manufaturados não, porque aí você tem a coroa portuguesa tendo como interesse, como objetivo principal, explorar as matérias-primas. E havia até a proibição, né, de desenvolver atividades manufatureiras. A letra capitalismo comercial ou mercantilismo, latifúndio monocultor, exportador e exploração da mão de obra escrava. Logo, letra correta, sem dúvida, sem medo de errar, rota 1, letra E. Questão boa, né? Para você fazer uma revisão geral em relação à sociedade e economia no período colonial. Rota 2. Entre as funções desempenhadas pela Igreja Católica, que chega ao Brasil a partir de 1550, essa igreja que desenvolve um trabalho muito forte de controle social, de controle também cultural. A igreja que, através da Companhia de Jesus, daí o nome, né, jesuítas, a igreja vem desenvolver um trabalho de catequização, impondo cultura, normas e costumes do mundo ocidental, no caso da Europa Ocidental, essa base católica. Professor, mas a igreja foi importante também no aspecto de ocupação do interior, sim, porque a igreja vem atuar através de missões, né? vem ocupando o interior. No entanto, essa igreja vem defender, vem proteger os indígenas, mas ela não vem proteger a escravização dos africanos. Claro que há africanos que se convertem ao catolicismo. Na Bahia, se você chegar e encontrar alguma igreja fazendo referência a Nossa Senhora dos Homens Pretos, é uma igreja que foi separada para aqueles cativos que se converteram ao catolicismo, formando as irmandades religiosas. Em relação aos indígenas, a igreja vai desenvolver o trabalho de catequese, uma vez que a igreja concebe, né, de uma visão até ambígua, né? Essa ambiguidade que se dá através de quê? Ao mesmo tempo, ainda é puro, mas ele é impuro, porque ele vem desenvolver práticas condenáveis, mas a purificação se dá ao conhecer a palavra de Deus que a Igreja Católica prega. Então, é uma visão ambígua, né? Essa ambiguidade se dá justamente, ele é do mal, mas ele é do bem. Ele é do mal porque pratica antropofagia, né? Ele é do bem porque tem uma certa ingenuidade e precisa ser convertido. Mas aquele índio que não deseja, a Igreja Católica prega a guerra justa, tá? Não esquecer que o Brasil continua com essa base católica para você ver a extensão. Ao chegar ao período imperial, né? A religião oficial do Império é o catolicismo, né? É aquele regime de beneplácito, padroado. Então, destaca-se a Igreja Católica em relação às funções desempenhadas. Letra A, o incentivo à escravização dos nativos. Não, a Igreja Católica vem combater a escravização dos nativos pelos colonos por meio da qualificação de todos os índios como criaturas sem alma. A Igreja concebe, olha, ele não tem alma, mas poderá encontrar a salvação
ao, né, ter um encontro especial com a palavra de Deus. A letra B, a tentativa de restringir a utilização da mão de obra escrava indígena apenas aos serviços agrícolas nas áreas de extração de ouro e de prata. Não, você tem a proibição geral. A Igreja Católica não permite que os nativos sejam escravizados, a não ser aquele que se rebele, né? Aí a Igreja prega a guerra justa. A letra C, a orientação da educação indígena no sentido de estimular a formação na colônia de uma elite intelectual católica. Não. A catequese é impor, é internalizar preceitos, princípios católicos. Não havia um objetivo da igreja em formar essa classe intelectual. Aliás, esse projeto de catequese segue o projeto da Contra-Reforma. A Igreja Católica perdeu muitos fiéis no cenário da reforma de Lutero, reforma de Calvino e Henrique VIII na Europa. Então, a catequese, a participação na colonização, segue esse projeto de chegar antes que os protestantes chegassem à América. Tá? Então, tal que do México à Argentina, a Igreja Católica conseguiu esse objetivo, né? Bloquear esse território da presença dos protestantes, que tem um espaço no Brasil, né, no período holandês, mas de maneira mais ampla e até legal, só a partir do final do século XIX vai ser permitido aí, né, o culto de uma outra religião, a não ser a católica. Tá? Até porque a religião oficial do Império, até 1889, é o catolicismo. A letra D, imposição dos princípios cristãos, sim, por meio da catequese, favorecendo o avanço do processo colonizador. Rota 2, letra D de dado. O erro da E, a promoção da plena alfabetização. A igreja foi importante na fundação de diversos colégios, mas não plena alfabetização, né? Com a conversão de todos os índios e negros à fé católica. Também não. Então só fica, de fato, rota 2, letra D de dado. Vamos agora para a rota 3. Não esqueça de dar aquele like, de fazer aquele comentário, tirar dúvida, que estou aqui para te ajudar, concurseiro, para vestir aquela farda honrosa da PM Bahia. Rota 3. A escravidão, não há como falar em sociedade colonial sem fazer alusão à escravidão. E não esquecer diversas formas de escravidão. Havia o escravo urbano, o escravo rural, escravo de ganho que trabalhava, recebia algo por aquilo e depois comprava a sua alforria e depois chegava até a comprar um outro escravo. A escravidão marcou profundamente as relações interraciais no tecido social do Brasil e dos Estados Unidos. Sobre as relações interraciais na atualidade, é correto afirmar que, eu posso afirmar categoricamente que o Brasil ainda sofre, né, ranços, tensões do período colonial. A questão do, se você for agora, né, pesquisar em relação à quantidade de assassinatos, a quantidade de homicídios, você vai verificar a maior quantidade de negros, pobres. É uma questão histórica. Professor, agora vem o senhor com esse discurso. Não, são dados, são fatos, não há como negar. A questão do preconceito, tá? Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. No Brasil, os negros sofrem segregação e restrições legais. Legais não. Juridicamente, todos nós somos iguais. Isso está na Constituição, tá? Agora, no dia a dia, sim, tá? Na limitação da escolha de moradias e do acesso a locais públicos. Não, aqui não há apartheid como ocorreu na África, não. Nos Estados Unidos existe uma harmoniosa convivência entre os negros e brancos nos diversos espaços públicos, também não. Há problemas, sim, raciais nos Estados Unidos, vez ou outra, é só você observar na imprensa, trazendo aí nessas tensões interraciais. Letra C. Os conceitos de categorias elaborados para analisar e descrever relações sociais entre negros e brancos devem ser os mesmos para os dois países, não. Tenho que estudar a história dos Estados Unidos, levando em consideração aspectos dos Estados Unidos, e a história do Brasil, levando em consideração o processo histórico. São processos peculiares, ok? A letra D. No Brasil, que é interessante, tá? No Brasil, a tese da democracia racial, que o próprio Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande de Senzala, trouxe a ideia da democracia racial, ou seja, não há preconceito no país.
Não há problema no país. A gente sabe que tem sim esse preconceito, tá? Letra D, no Brasil a tese da democracia racial está consolidada, sendo que o preconceito e a discriminação racial restringe-se ao passado colonial. Não é restrito ao passado colonial. Vez por outra você pode encontrar assim no dia a dia preconceito. A letra E, teve até um caso na Bahia, não foi? Em relação à Caixa Econômica, de um professor, acho que foi um professor recentemente. A letra E, as diferenças entre negros e brancos que estruturam a sociedade brasileira são alimentadas pelas desigualdades de classes e pelos preconceitos raciais. Logo, rota 4, na verdade, rota 3, letra E. De boa essa questão para trazer uma reflexão interessante sobre os ranços da sociedade colonial. A desigualdade, o preconceito, assim era a sociedade colonial, mas ainda hoje encontramos muitos elementos da sociedade colonial. Rota 4, durante a época moderna, contexto histórico do século XV ao século XVIII, o sistema de plantation, a palavra plantation, a tradução livre, plantação, monocultura, mão de obra escrava, produto para exportação na estrutura de um latifúndio. Letra A, rota 4. Letra A, propagou-se pela Europa Ocidental. Não, propagou-se na América, né, do Sul, nessa estrutura tão conhecida, né, na produção da cana ou na produção açucareira. Letra B, disseminou-se pelo continente africano. Não. A letra C, instalou-se no continente americano, ok? Não só na América do Sul, mas também na América do Norte. Aliás, o termo plantation, a palavra é inglesa. As colônias do Sul, nos Estados Unidos, desenvolveram essa categoria, esse modelo. E aí vem um historiador brasileiro e traz, né, esse termo para analisar o caso Brasil. Então, instalou-se no continente americano e tinha como características o latifúndio, a escravidão e a produção em larga escala de matérias-primas e gêneros tropicais. Isso mesmo. Rota 4, letra C de casa. De boa, né? E aí, tá gostando? Bacana, né? Até a véspera da prova, né? PM Bahia, estaremos aqui permanentemente, né, nessa rotina saudável, é estudar, ter perseverança, que o resultado vai vir, tá bom? Rota 5. O trabalho da Companhia de Jesus, Santo Inácio Loyola, né, no contexto da Contra-Reforma, Concílio de Trento, entre 1545 a 1558, né, uma série de reuniões com o objetivo de traçar estratégias, né, para conter o avanço dos protestantes. O trabalho da Companhia de Jesus foi um dos elementos que contribuiu para a colonização do território brasileiro. Sobre a participação dos padres jesuítas nesse contexto, citar o padre Antônio Vieira, né, além do padre Antônio Vieira, o padre Anchieta, assinala a alternativa correta. Rota 5, letra A. Os jesuítas destacaram-se na ocupação da região norte do território brasileiro, que assumiu no século XVII o papel de área central do pacto colonial. A área central, nordeste, século XVIII, sudeste. Letra B. Os jesuítas, através de sua ação missionária, colaboraram para a consolidação do controle da coroa portuguesa sobre as áreas coloniais. Logo, rota 5, letra B. Isso, os jesuítas tiveram esse papel fundamental nesse processo de ocupação do Brasil, né, da colônia. A letra C, graças à atuação de Marquês de Pombal, que é no século XVIII, Marquês de Pombal que expulsa os jesuítas na condição de primeiro-ministro. E por meio da aliança do Estado com a Companhia de Jesus, foram criadas as condições políticas para a ação dos jesuítas. Não, na verdade, o Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas na sua gestão entre 1750 a 1777, isso no século XVIII, tá bom? A letra D, os índios, os jesuítas e os bandeirantes coexistiram de forma harmônica. Não, os bandeirantes, que Vale de São Paulo, atuaram em 3 frentes, né? Bandeira de prospecção, a bandeira de aprisionamento, e aqui eles vão aprisionar índios, entrando em choque com os jesuítas, e você tem a bandeira de prospecção, em busca de ouro, tá bom? Não coexistiram de forma harmônica, ao contrário, havia atritos entre bandeirantes e jesuítas. A letra E,
a catequese converteu o indígena em mão de obra disponível. Não, a catequese é a proteção da igreja aos índios. E a própria igreja vai condenar a escravidão. Rota 5, de fato, sem dúvida alguma, letra B de bola. Vamos para a rota 6. Aqui é a caveira. Então aqui, olha, nada de bobeira aí. Tô com soninho, professor. Que nada de soninho. Vamos embora, né? Aqui você é concurseiro e tem que ficar sempre atento. Não perca, tá bom? Rota 6. Se abraçarmos alguns costumes desse gentio, aquele que não conheceu a palavra de Deus ainda, né, na visão da Igreja Católica, o gentio é esse, os quais não são contra a nossa fé católica, nem são ritos dedicados a ídolos, como é cantar cantigas de Nosso Senhor em sua língua, e isto para os atrair a deixarem os outros costumes essenciais. Manuel da Nóbrega, jesuíta, trazendo um relato, né, desse contato aí com os grupos locais. Com base no texto, pode-se afirmar que os jesuítas, em sua catequese, não se limitaram a aprender as línguas nativas para cristianizar os indígenas, porque para ter o contato com os indígenas, muitos tiveram que saber, né? Tiveram que desenvolver, sim, né, aquilo que diz na questão em relação a aprender as línguas dos grupos locais. Logo, rota 6, letra A de bola. A de bola, ó. A de amor, professor. Agora, o B de bola, né? A proposta do autor não poderia, por suas concessões aos indígenas, ser aceita pela ordem dos jesuítas, não. Porque o texto fala da importância de você, além da língua, você desenvolver outras práticas para buscar convencer os indígenas. Então, na letra B de bola está falsa. Letra C de caso, os métodos propostos pelos jesuítas não poderiam, por seu caráter manipulador, serem aceitos pelos indígenas. Mas a igreja vai atuar de forma manipuladora e vai ter sucesso, né? O erro da D, os jesuítas experimentaram os mais variados métodos para alcançar seu objetivo, que era explorar os indígenas. A princípio, catequizar, convertê-los e lutar contra a exploração, né? Essa era a proposta. Letra E, os jesuítas, depois da morte de José de Anchieta, abandonaram seus escrúpulos no sentido de corromper os indígenas. Não, era buscar a salvação dos indígenas. Logo, a rota 6, sem dúvida alguma, agora sim, né? Letra A de aprovado. Gostou? Letra A de aprovado. É porque eu tenho muita coisa para falar, pessoal. Fico naquela angústia querendo passar tudo. Mas calma que teremos muito tempo, viu? Teremos madrugadões, muitas oportunidades para a gente diluir o edital quando sair, para triturar aquele edital. Sem dar bobeira, de domingo a domingo. Você sabe, aqui a cobertura é total. Manhã, tarde, noite, madrugada. É a chance, galera. A gente tem que abraçar a oportunidade. Rota 7. Rota 7. De acordo com um estudo recente na Bahia, entre 1680 e 1797, de 160 filhas nascidas em 53 famílias de destaque, mais de 77% foram enviadas a conventos, 5% permaneceram solteiras e apenas 14 se casaram. Tendo em vista que, no período colonial, mesmo entre as pessoas livres, a população masculina era maior que a feminina, esses dados sugerem que os casamentos eram cartas marcadas. O senhor de engenho quer que sua filha se case com alguém, né, que tenha algo, que tenha grana, que tenha herança. Letra A é a correta. Os senhores de engenho não deixavam suas filhas casarem com pessoas de nível social e econômico inferior. É o casamento justamente, né, com interesses materiais. Rota 7, letra A, questão muito boa que eu trouxe, escolhi a dedo aí para vocês. Muito boa essa questão para você perceber também, né, no dia a dia, no cotidiano, essas relações fundamentadas nos interesses materiais. Rota 8. Não é minha intenção que não haja escravos. Nós só queremos que os lícitos e proibimos os ilícitos. Essa posição do jesuíta Antônio Vieira, na segunda metade do século XVIII, aceita a escravidão negra, mas condena a indígena. Rota 8, letra A. Então, a Igreja Católica, olha, em relação aos africanos, você pode explorar.
A coroa pode explorar. Em relação aos indígenas, não. Eu vou proteger porque eu quero converter. Mas se de repente o indígena não aceitar, a igreja prega a guerra justa. Então pode aí fazer o que quiser com ele, porque ele não quis aceitar a palavra de Deus. Mas a princípio a igreja condena a escravização dos indígenas e é a favor da escravidão, ou aceita, né, a escravização dos negros, dos africanos. Rota 8, letra A. Tá chegando ao fim, né? O tempo já está indo embora, que peninha, né? Mas isso tudo bem, né? Amanhã tem mais. E amanhã tem geografia e depois tem atualidades. Até a prova, como eu falei para vocês, né? A rotina é essa. É pesada, tá? Olha que questão maravilhosa. Essa questão aqui é plus, tá? Especial para você, concurseiro. Pessoal da Bahia, cadê o pessoal da Bahia? Coloque o nome da cidade na descrição, viu? No comentário. Ocupações dos vereadores de Salvador, a Câmara dos Homens Bons, né? Dos homens, né, poderosos. Da Bahia, 1680 a 1729. Ocupação, senhores de engenho, 132, lavradores de cana, 33, comerciantes proprietários, 35, profissionais proprietários de terra, setor açucareiro 8, comerciantes 12, profissionais 7, pecuaristas 9, não identificados 24. Assim a gente pode definir, né, que o conjunto de dados da tabela acima mostra que um grupo exerceu o controle da Câmara Municipal de Salvador, ou seja, que um grupo governou a vila durante o período, haja vista a função desta instituição na colônia. Trata-se do grupo formado, aqui tá fácil, né? Aqui tá de boa, formado pelos proprietários de terra em geral, porque aí você tem, né, esses latifundiários considerados os homens bons que vão chegar à Câmara Municipal. Rota 9, letra E, encerrando aqui, concurseiro. A Rota 10, estima-se que no fim do período colonial, cerca de 42% da população negra ou mulata era constituída por africanos ou afro-brasileiros, livres ou libertos. Sobre esse expressivo contingente, é correto afirmar na Rota 10, letra D, olha, tinha uma situação ambígua, pois não estava livre de recair arbitrariamente na escravidão. Ele está falando justamente daquele contingente de afro-brasileiros livres ou libertos. Quer dizer que um deles, ou em uma situação X, ele poderia voltar à condição de escravo? Sim, porque aí você tem a perspectiva de ser livre, mas aí está naquela condição, né, pendente, dependendo de uma situação, ser escravizado ou voltar à condição de escravo, tá? Há vários documentos relatando essa situação. A Rota 11, para encerrar, no Brasil colonial, a denominação ladino. Ou você tem o boçal, o recém-chegado, aquele africano recém-chegado, e o ladino é os escravos africanos, ou são, né, os escravos africanos considerados, aculturados à sociedade colonial, aqueles que já estão aqui há um bom tempo, ou pelo menos, né, se inseriram nesse processo social na colônia, são classificados como ladinos, os escravos africanos. Rota 11, letra B de bola. E agora quero agradecer enormemente o carinho, a confiança de todos vocês. O tempo é curto, né? Meia hora, mais uma meia hora com intensidade. Veja que eu fico aqui na angústia, né? Querendo passar mais informações. São muitas. Eu digo, calma, professor. Vamos ter outras oportunidades que eu quero ajudar, é mergulhar, galera. Quando você tem um projeto de vida, quando você tem um sonho, dê o seu melhor, dê o seu máximo, que o resultado vem. E eu sou um apaixonado pela história, tá? Eu sou apaixonadíssimo pela história do Brasil, pela história da Bahia, pela história de Pernambuco. Eu amo história, por isso que é uma emoção estar aqui com vocês, contando mais um pouquinho desse processo, dessa aventura, né, da história do Brasil. Valeu mesmo, concurseiro, valeu mesmo pela confiança, pelo carinho, todos os dias aqui estudando para trazer o melhor para todos vocês. E se Deus quiser, na prova você vai gabaritar a história do Brasil, a história da Bahia. Concurseiro disciplinado, em nome de Jesus, será aprovado. E também dos orixás, né? Para você que é da Bahia, que acredita. Um abraço para todos vocês.